Olá, amigos. É com grande alegria que mais uma vez iniciamos a recapitulação da lição da Escola Sabatina, nesse nosso projeto Pão Diário Lês, né? Tem sido uma bênção encontrá-los toda semana para esse nosso bate-papo. Queria agradecer aqueles que já se inscreveram no canal, né? Tem sido uma bênção. Quero pedir para você que está nos assistindo sempre, se em algum momento esse canal, essas recapitulações trouxe alguma coisa boa para você, se algum momento te ajudou, que você possa se inscrever também no canal, possa indicar também o canal para outras pessoas, né? PPD Lês, tracinho Adão Cândido, projeto Pão Diário, né? Diariamente estamos recebendo o poder do Espírito Santo através das lições da Escola Sabatina. E uma vez, então, na semana, nós separamos esse tempo aqui para podermos fazer a recapitulação. Nós estamos em um novo trimestre, na quarta lição do novo trimestre, né? Agora estamos estudando o livro dos Efésios, né? Carta de Paulo aos Efésios, né? É interessante que na primeira lição nós dissemos que existem alguns comentaristas bíblicos que entendem que essa carta possivelmente não tenha sido direcionada especificamente aos Efésios, mas que seja uma epístola geral dessa edição paulina, né? E na lição que nós vamos recapitular a partir de agora, isso ajuda a nós entendermos porque algumas pessoas, alguns estudiosos têm essa visão, né? Antes de mais nada, então, peçamos para que o Espírito Santo nos ilumine para podermos recapitular a lição da Escola Sabatina. Oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus te agradecemos, porque nesse momento iremos estudar a tua palavra e queremos pedir a iluminação do Espírito Santo com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Lição de número 4 tem como título Como Deus nos resgata. Interessante esse título, simplesmente, na verdade, maravilhoso esse título, né? Como Deus nos resgata. E eu pensei em algumas frases logo de imediato quando eu vi esse subtítulo aqui, né? A primeira frase que me veio à mente é que não existe negociação com o pecado, né? Não existe negociação com o pecado, né? A vida por vida, esta era a única forma de sermos resgatados por Deus. Uma vida sem pecado, a semelhança de Adão quando pecou, era o requisito necessário para que Adão fosse resgatado. Uma vida sem pecado, a semelhança de Adão quando pecou, era o requisito necessário para que o ser humano fosse resgatado, né? E aí entra a figura maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pagou o preço, né? Pecado não se explica, né? Pecado se paga. Se houvesse uma explicação para o pecado, possivelmente ele poderia até mesmo ser desculpado. Então, como Deus nos resgatou, né? Deus resgatou pagando o preço, vida por vida. Uma vida sem pecado sendo resgatada. Aliás, uma vida sem pecado para resgatar uma vida que havia pecado. O verso para memorizar, interessante que isso é conhecido na teologia como o mistério da piedade, né? Esse é o mistério da compaixão, do amor, da comiseração de Deus, né? Esse é o mistério da misericórdia. Os seres humanos nunca conseguirão entender em sua plenitude o que foi Deus se fazer homem, e vir aqui morrer pelos pecados do ser humano. Isso nunca será compreendido, nem nessa terra, nem na terra por vir, né? O verso para memorizar, ele se encontra no livro de Efésios, o capítulo 2, o verso 4 e o verso 5. Efésios capítulo 2, verso 4 e verso 5, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês, então, são salvos, né? O apóstolo Paulo está falando para os Efésios que eles foram resgatados
mesmo eles não tendo no seu íntimo a disposição de buscar a Deus, mesmo eles não pedindo socorro, Deus formou um plano para que eles fossem resgatados, e os efésios foram resgatados. Interessante essa questão, lembrando que, mais uma vez, existem pessoas que dizem que essa carta possivelmente era uma epístola geral, né? Porque é exatamente isso que aconteceu com o ser humano, né? Quando Adão pecou, Adão ele se escondeu, ele se desviou, ele não queria conversa com Deus, né? E Deus foi atrás de Adão, falou: Adão, qual que é o seu problema? Onde é que você está? Vamos aqui, vem aqui, vamos conversar. E depois de conversarem, Deus conversar, porque Deus já sabia a respeito da tragédia que Adão e Eva estavam enfrentando. Deus, então, Gênesis capítulo 3, verso 15, e exemplificando ali no verso 21, Deus mata o cordeiro, né, para fazer vestimentas para Adão e Eva, né, simbolizando que um dia o cordeiro de Deus viria, né, e morreria para poder cobrir a nudez humana, para poder cobrir o pecado de Adão e Eva, para poder pagar o pecado de Adão e Eva, né? Ainda nessas questões de dizer que a epístola geral é exatamente isso, né? Não foram somente os efésios que foram alcançados dessa forma, todos os seres humanos foram alcançados nessa forma. Essa é a graça de Deus, né? Pela graça vocês foram salvos, né? E a graça é um dom imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos resgatou, né? Nós vamos estar analisando capítulo 2, verso do 1 ao verso 10, né? Que fala o benefício que foi o resgate de Jesus na vertical, né? Na nossa relação com Deus. Na próxima lição, nós vamos estar estudando Efésios capítulo 2, verso do 11 ao verso 22, que fala o benefício de Deus, né? O benefício da ação divina, o benefício do sacrifício de Jesus na horizontal, nossa relação com os seres humanos. Ok? Então, Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso 10, nos oferece uma visão bem aproximada da maior e mais abrangente missão de resgate de todos os tempos, né? Uma visão aproximada da maior e mais abrangente missão de resgate de todos os tempos, é isso que nós vamos estar estudando, né? A lição de domingo, ela tem como título Mortos e Enganados por Satanás, né? E aqui vem falando a respeito das nossas lutas internas, e também vem falando das nossas lutas internas, tanto na parte de domingo quanto na parte de segunda-feira. Nós poderíamos falar que na parte de domingo fala a respeito das nossas lutas internas e externas, com foco mais nas nossas lutas externas, né? E na parte de segunda-feira, das nossas lutas internas e externas, mas com foco mais na nossa luta interna, né? E a lição tem como título, então, subtítulo, então, na parte de domingo, Mortos e Enganados por Satanás. Aqui também, nessa parte de domingo, eu posso perceber, eu posso pensar no processo da salvação, né? O processo da salvação obedece 3 fases, né? E aqui nessa parte de domingo eu posso perceber aqui o processo, a primeira fase do processo da salvação, que é a fase da justificação, né? A orientação do guia aqui é para nós lermos Efésios capítulo 2, verso do 1 ao verso 10. Né? Nós não vamos fazer toda a leitura, porque realmente nós não temos tempo e vai ficar um pouco maçante. Você pode fazer onde você estiver. Mas nós separamos aqui 5 ou 6 versos para nós estarmos comentando com vocês. Então, abra, por favor, a tua Bíblia no livro de Efésios. Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler alguns versos. Primeiro verso de Efésios que nós vamos ler está aqui no capítulo 2, no verso 1, que diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Interessante isso aqui, né? O apóstolo Paulo está falando que quando desviados de Deus e mortos em pecados, os efésios eles foram alcançados, Deus deu vida aos efésios, e foi exatamente isso que Deus fez com cada um de nós, né? No verso 2 ele diz assim: nos quais, os pecados, mortos as suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo,
Vocês viviam segundo as filosofias desse mundo, né? Após o verso, ele diz, segundo o príncipe da potestade do ar, se referindo a Satanás. Ou seja, vocês viviam numa ilusão causada pelo príncipe desse mundo, pelas filosofias desse mundo. Era nessa ilusão que vocês viviam, né? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, esse mesmo espírito continua, Satanás continua iludindo as pessoas que ainda não foram salvas por Jesus, né? Verso 3, ele diz assim, entre eles, nós todos também estávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. Interessante aqui, né? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, aqueles que ainda não foram resgatados por Jesus. No verso 2, no verso 2 e no verso 3, como na introdução nós falamos, fala a respeito das lutas internas e externas, né? Nessa ordem aqui, nas lutas externas e internas. No verso 12 fala que existe uma filosofia no mundo, existe uma forma de vida no mundo que ela é objetivada, ou ela é feita pelo príncipe desse mundo, né? Por Satanás, né? Eu separei um verso aqui, mas eu não estou achando ele agora, que fala que Satanás ele é o príncipe desse mundo, né? Satanás ele é o príncipe desse mundo e encheu esse mundo com filosofias, etc. e tal, encheu esse mundo com distrações, encheu esse mundo com diversões, encheu esse mundo de coisas que realmente nos chamam a atenção, e essas coisas que nos chamam a atenção fazem que nós vivamos segundo a filosofia do mundo. Por exemplo, você pode perceber talvez na sua vida, ou na vida de alguma pessoa, como as filosofias do mundo absorvem a vida dela, né? Por exemplo, vamos falar com relação a filmes, né? Como os filmes, eles absorvem, né, a curiosidade humana, como os filmes de Hollywood, eles têm um apelo profundo no coração humano, e como a gente indica, né? E como a gente indica esses filmes para outras pessoas, né? Novelas e por aí em diante, né? Como as filosofias do mundo, vários livros que falam sobre diversas coisas, como eles absorvem as nossas emoções, a nossa atração, né? Como as modas que surgem no mundo, como elas são seguidas, né? Se nós formos falar de moda, se é uma pincelada rápida aqui, né? Hoje, no Brasil, nós estamos num momento em que a barba, ela é muito valorizada, né? As pessoas barbudas, etc e tal. Até mesmo eu já fiquei um tempo com barba. Eu não fiquei muito tempo, não fiquei com barba porque eu gostava tanto assim de barba, mas tanto ver as pessoas, televisão, no dia a dia com barba, você acaba colocando ali uma barba, etc e tal, porque de certa forma você quer se parecer com as filosofias, com o jeito de viver das pessoas do mundo, né? Então, existe essa questão no verso 2 aqui, colocada pelo apóstolo Paulo, né? Que antigamente, no outro tempo, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo a filosofia desse mundo, mas segundo o príncipe da potestade do ar, segundo Satanás, né? Que está por trás de todas as filosofias, né? E aí no verso 3 ele diz, entre eles, né? Nós também andávamos, né? Entre os filhos da desobediência que ainda não foram alcançados por Deus, nós também andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. É interessante aqui, né? Essa carne seria do grego armatia, né? É interessante, né? A armatia, que significa ali as inclinações, os desejos, as paixões do nosso coração, né? O nosso coração clama por essas coisas, né? Então, existe um fator externo, que é todas as filosofias do mundo que nos chama a atenção, e existe um fator interno, que é a nossa inclinação natural para absorvermos essas coisas, sendo enganados e seduzidos, porque por trás de todas essas coisas, segundo a Bíblia, está o príncipe da potestade do ar, está Satanás, né? Efésios capítulo 2, verso 1 e verso 2, né, retrata a triste realidade da existência humana. Essa é a triste realidade da existência humana anterior, né, ao contato com Jesus, né?
anterior ao contato com Jesus, estávamos todos nós mortos, praticando pecados por padrão de vida. Interessante isso aqui, né? Mortos no pecado, praticando pecado, mas pecado por padrões de vida, uma coisa assim natural. Para nós, antes de aceitarmos Jesus, pecar era como simplesmente respirar para aquele que não tem nenhum problema respiratório, né? Era simples, era tranquilo, né? Mas nós fomos resgatados por Jesus, era isso que o apóstolo Paulo estava falando ali para os Efésios, né? Ao refletir sobre o passado, nós percebemos essas questões aí, né? Nós percebemos essas questões de como vivíamos, e o apóstolo Paulo queria que os efésios pensassem essas questões, pensassem exatamente como eles eram antes de serem seduzidos por Satanás. Mas por que eu falei, aliás, antes de serem resgatados por Cristo, né? Mas por que eu falei da primeira fase da salvação? Porque mesmo assim Jesus Cristo, ele nos resgatou, mesmo assim Jesus Cristo nos buscou, mesmo assim Jesus Cristo nos justificou, e essa é a primeira fase da salvação, né? O capítulo 2 ainda, o verso 4, capítulo 2 ainda, o verso 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, nós somos salvos. E é fantástico o que diz o verso 6, que diz que vocês não foram somente salvos, né? Mas o verso 6 diz: e juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, né? E juntamente com Jesus, que é nosso representante hoje nos céus, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Ora, de filhos da ira, de filhos do pecado, mortos do pecado, resgatados por Deus através do sacrifício de Jesus, ressuscitados para uma nova vida, e agora estamos vivendo com Cristo nas regiões celestiais, né? Essa foi a lição na parte de domingo, né? Na parte de segunda-feira vem falando a respeito de iludidos por nossos desejos, né? Era aquela questão do versículo 3 que o apóstolo Paulo acabou de dizer ali, né? A nossa inclinação natural, né? A nossa inclinação natural por querermos aquilo que é contrário à vontade de Deus, por nos afastarmos de Deus, né? Assim como aconteceu com Adão, quando pecou, lá no Gênesis capítulo 3, né? Há algo profundamente errado com os seres humanos, né? Ser cristão não é apenas uma questão de dominar um ou dois maus hábitos. É interessante isso aqui, né? O cristão, ele não luta contra um ou outro mau hábito, não. O cristão, ele não luta contra pecados, ele luta contra o pecado. Ele não luta contra os pecados externos, né? No capítulo 2, o verso 2, que diz, né, contra as filosofias do mundo que lhe chamam a atenção. Ele luta com o pecado interno, né? Contra o pecado que habita nele. E essa é uma luta que dura uma vida toda, e é por isso que nessa segunda parte, na parte segunda-feira, que diz iludidos por nosso desejo, eu vejo ali a segunda parte do processo da santificação, né? Porque o apóstolo Paulo, ele emprega os versículos no termo passado, né? No capítulo 2, lá na sua Bíblia, hein? Novamente, capítulo 2 e o versículo 3, ele diz assim: entre eles, entre os filhos da desobediência, entre os filhos da ira, vocês anteriormente também estavam. E o verso 3 ele diz: entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Nós fazíamos. Não quer dizer que agora nós somos resgatados por Jesus, somos justificados por Jesus, não fazemos mais? Infelizmente, não, né? Jesus Cristo eu vou explicar isso aqui. Jesus Cristo, ele nos resgatou, ele nos justificou, ele nos tirou o poder que o pecado tinha sobre nós, mas ainda nós estamos na presença do pecado, né? Nós estamos no mundo de pecado, e o pecado habita em nós, né? Está dentro do nosso coração. Esse é o velho homem, como o apóstolo Paulo diz, né? O velho homem está dentro do nosso coração, e em algum momento ele quer tomar a dianteira da nossa vida, né?
E enquanto estivermos aqui nesse mundo, alguma situação sempre vai acordar esse velho homem, algumas filosofias, algumas coisas do mundo que nos chamam a atenção, quem sabe filmes, novelas, como nós comentamos aqui, quem sabe a moda, quem sabe a música. Em algum momento vai acordar esse velho homem, né? Nessa segunda fase do processo de salvação é o processo que a teologia chama de santificação, né? Nós estamos sendo salvos, né? Nós fomos resgatados, né? Agora nós estamos sendo salvos, nós estamos sendo purificados. Efésios capítulo 4, verso 22 a 24 vai dizer isso ainda. Nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo, descontaminados, né? Para que possamos, então, estar prontos quando Jesus Cristo voltar, né? Éramos, por natureza, filhos da ira, e isso não significa que os crentes já não possuem mais inclinações inerentes ao mal, né? Atos pecaminosos, isso aqui está na última parte, no último parágrafo da parte de segunda-feira, né? Atos pecaminosos enraizados em uma natureza pecaminosa continuam sendo uma ameaça para os cristãos, né? Enquanto nós estivermos aqui, estaremos vencendo pelo poder de Deus o pecado que habita em nós, né? E o apóstolo Paulo está colocando essas questões aqui para os crentes da igreja de Éfeso, mas isso é algo que acontece com todo aquele que um dia aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal. Se você abrir a tua Bíblia ainda no livro de Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, por favor, abra a tua Bíblia. Tiago, capítulo 1, o verso 14, o verso 15, é interessante o que Tiago diz aqui. Ele diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. É interessante isso aqui, né? Por que o ser humano ele cai? Ele não cai por causa de algum pecado que não chama a atenção dele, ele cai por sua própria cobiça, por alguma coisa que está no coração dele e que o seduz, né? De atraído para isso. O verso 15 diz, né? Então a cobiça, ou a tentação, né? Depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O pecado que está aí, infelizmente, ainda enraizado no nosso coração, mas agora sendo destruído pelo poder do Espírito Santo que está operando em nós, né? Iludido por nossos desejos, é a parte da lição de segunda-feira. Na parte de quarta-feira, aliás, de terça-feira, deixa eu voltar aqui. Na parte de quarta-feira, o subtítulo da lição, ele diz, né? Ressuscitados, exaltados com Cristo, né? E é interessante aqui, mais uma vez, que eu, quando vi essa parte, também lembrei da terceira fase do processo da salvação, que é a fase da glorificação. Eu vou explicar isso aqui, né? Nós somos ressuscitados e exaltados com Cristo, né? A lição na parte de terça-feira fala que nós somos ressuscitados e com Jesus nós já sentamos nos lugares celestiais, né? Pelo sacrifício de Cristo, nós já estamos salvos, porém ainda não estamos na glória. É isso que a teologia vai chamar de já e não ainda, né? Nós já estamos salvos, mas ainda estamos nesse mundo, no processo de santificação, ainda não estamos na glória. E isso vai acontecer quando Jesus Cristo voltar, né, haver uma transformação, né? O apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 15, 51 a 55, você pode estar lendo aí com detalhes na sua casa, com tranquilidade, né? Quando fala que ao aproximação da vinda de Jesus Cristo, os crentes serão transformados ali, então nos céus estarão com esse corpo transformado agora no processo de glorificação, né? Então, primeira fase, justificação, segunda fase, a santificação, a fase que nós estamos, e a terceira fase do processo de salvação é o processo da glorificação que ocorrerá por ocasião do retorno de Jesus, né? O apóstolo Paulo queria que os efésios entendessem, e é para nós hoje entendermos que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Jesus. Veja que mudança terrível, né?
de filhos do pecado, de filhos da ira, agora para estarmos assentados com Jesus Cristo nas regiões celestiais. A lição está pedindo, o guia da lição está pedindo para nós nos determos aqui no versículo 6 e versículo 7, no livro de Efésios, que diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O verso 7 diz: Deus fez isso para mostrar, verso 7, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Interessante esse versículo, o final do versículo 7, né? Nos fez assentar com Cristo nos céus para mostrar na eternidade a riqueza da sua bondade em Cristo Jesus, né? Por toda a eternidade, né? Interessante esse versículo 7 aqui, né? Nos tempos vindouros ou nos tempos eternos, né? Algumas versões dizem assim, vai ser mostrado a riqueza, bondade de Deus através de Cristo Jesus, em ter-nos ressuscitados, porque estávamos mortos espiritualmente falando, e estaríamos mortos fisicamente falando e perdidos. Por toda a eternidade, será mostrado a riqueza da bondade de Deus, da graça de Deus em ter nos resgatado em Cristo Jesus, né? Eu coloquei alguma coisa aqui que gostaria de ler para vocês, que diz assim: todo o universo acompanha do céu o grande drama nesta terra, que acontece nessa terra, e o universo não caído, eles torcem por nós, né? Aqueles que caíram, torcem contra, mas o universo não caído, torce por nós. Seremos a coroa de glória de Cristo diante de todo o universo. Isso é simplesmente maravilhoso. Nós seremos a coroa de glória de Jesus diante de todo o universo. A profecia diz que Jesus Cristo, quando sairmos desse mundo e formos ao céu, nós passaremos por mundos que não conheceram pecado, e Cristo dirá, esses são os que foram comprados com meu sangue. Imagine a curiosidade, digamos assim, imagina as perguntas que esses seres não caídos, né, que esses seres não caídos, que os anjos têm para fazer para você, para fazer para mim. Olha só de onde Deus te resgatou. Olha só onde Deus me resgatou. Possivelmente esteja falando para alguém que esteja caído em pecado aí, pensando, Senhor Deus, eu preciso ter uma mudança de vida. Primeiro, eu quero te dizer que isso não é uma vontade sua, isso é uma vontade de Deus tocando no seu coração, porque como foi argumentado aqui, quando nós caímos em pecado, quando Adão caiu em pecado, ele se afasta de Deus, é Deus quem vai atrás do ser humano. Então, se você está tendo esse desejo no seu coração, saiba que é Deus tocando e perguntando onde você está, né? Vem aqui, vamos resolver o problema. E Deus vai transformar a vida, vai te ressuscitar, segundo as partes que nós estamos lendo aqui de Efésios capítulo 2, né? E ele vai fazer com que você se assente nas regiões celestiais. E quando você for transladado para o céu, tem muita gente, muitos seres que querem, muitos anjos que querem sentar com você para discutir como é que foi esse processo de salvação. Você não quer se preparar para isso? Avançando aqui na parte, então, de terça-feira, né? A lição diz, nós entendemos aqui, que a humanidade, então, está assentada com Cristo nas regiões celestiais, né? E o que significa, né, estar assentado nas regiões celestiais, né? Significa que eles estão coexaltados com Jesus, a exaltação que Jesus Cristo tem nos céus, nós estamos ali coexaltados com Jesus, né? Cristo obteve vitória sobre todos os poderes malignos, né? Na ressurreição, ascensão e exaltação, esses poderes malignos foram completamente vencidos, e os crentes não são meros espectadores desses eventos, mas estão envolvidos nele de forma profunda e pessoal, né? Sentados com Jesus Cristo nas regiões celestiais. Bom, parte quarta-feira aqui, para nós chegarmos aqui nos finais da lição, ela diz assim: abençoados para sempre por meio da graça, abençoados para sempre por meio da graça. É interessante que a lição ela vem colocando aqui na parte de quarta-feira, né,
que, embora aqui na Terra os seres humanos possam absorver, possam conseguir diversos títulos, né, em medicina, em advocacia, em direito, enfim, né, nunca haverá celebração de um doutorado em graça, né? Nunca que o ser humano conseguirá completar, fazer um TCC aqui, ó, especializado na graça de Deus, especializado no assunto de que o Deus se tornou homem, sofreu aqui na terra, morreu na cruz do Calvário para salvar aqueles que não queriam ser salvos e resgatou esses seres para morar nos céus, agora eles são celestiais. Nunca que o ser humano conseguirá, né? Nunca que o ser humano conseguirá explicar, né, o que foi o sacrifício de Jesus. Esse é o mistério para toda a eternidade. Diga-se de passagem, né? Será o livro, o nosso mundo, ele é o livro de estudo no universo, né? E a graça de Jesus será o livro de estudo durante a infinita eternidade. Durante todo o universo, estudaremos a respeito da graça de Jesus Cristo e nunca chegaremos a uma definição, né? A serva do Senhor Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 9, ela diz o seguinte: nosso pequeno mundo é o livro de estudo do universo, o maravilhoso plano de Deus, olha isso, o maravilhoso plano de graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema que os anjos anelam perscrutar, né? E será seu estudo por toda a eternidade. Os seres remidos e os não caídos terão na cruz de Cristo seu estudo e seu cântico. Será visto que a glória que resplandece no rosto de Cristo é a glória do amor abnegado. Nunca chegaremos a uma conclusão do que foi Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário para salvar a cada um de nós, né? O plano divino não termina num passado cheio de graça e um presente banhado de misericórdia, né? Não termina no passado esse plano divino, né? E não está deixando esse presente cheio de glória. Não termina aqui, né? Mas por toda a eternidade esse plano permeará as nossas vidas, né? Efésios capítulo 2, verso 7, nós acabamos de ler, nós vamos refazer a leitura, né? Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, né? Nos séculos vindouros, a graça que nos salvou será estudada, né? E a missão ainda fala para a gente fazer um comparativo com Efésios capítulo 1, o verso 3, o verso 4, que diz assim, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões espirituais, né, em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, né? Simplesmente maravilhoso, né? O plano da salvação que foi estabelecido antes que o mundo viesse à existência. Finalizando a lição na parte de sexta-feira, de quinta-feira, vem dizendo salvos por Deus, né? E a lição de quinta-feira vem falando para nós focarmos no verso 8 e o verso 9 do livro de Efésios, capítulo 2, e aqui então nós encerramos a lição de número 4, verso 8 ao verso 10, aliás. No verso 8 diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Vocês foram salvos pela graça, e a graça e o significado da palavra graça é um presente imerecido,
Vocês foram salvos não porque vocês mereciam, né? Mas vocês foram salvos pela bondade de Deus. O verso 9 diz, não de obras para que ninguém se glorie, né? Vocês não podem pensar porque vocês são bonzinhos, porque em algum momento vocês quiseram aceitar a salvação, que vocês foram salvos, não. Não foi porque vocês resolveram que deveriam ter uma mudança de vida, não, né? Não existe mérito humano, não foi porque você deixou de fazer isso, aquilo, porque você se esforçou que você foi salvo, não. Você foi salvo única e exclusivamente pela bondade de Deus, né? Então, não de obras para que ninguém se glorie, finalizando o verso 10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse versículo 10 é interessantíssimo, né? Pois somos feituras de Deus, isso nós entendemos. Criados em Cristo, nós entendemos, Jesus Cristo é nosso Criador. Criados em Cristo para boas obras, interessante que é aqui, criados em Cristo, né? E Cristo só existe a partir do seu batismo, né? Ou seja, nós somos criados em Cristo a partir do batismo para boas obras, diz o versículo 10, ou seja, a partir do batismo de Jesus, e posteriormente no seu sacrifício, né, nós somos criados para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela, né? Que está dizendo que o plano da salvação foi estabelecido para os nossos resgates, antes que nós viéssemos à existência, e quando Cristo, o que quer dizer um ungido, né, foi batizado e desceu sobre o poder do Espírito Santo, esse processo de salvação, então, começou. Né? E essas obras que anteriormente foram planejadas para aqueles que aceitassem a salvação, elas começaram, então, a ser desenvolvidas nas nossas vidas, né? Essas obras que foram planejadas de antemão para que nós andássemos nela. Então, a parte de quinta-feira vem dizendo, salvos por Deus, única e exclusivamente salvos por Deus, né? A salvação dos Efésios, ou a nossa salvação, não está fundamentada na nossa própria qualidade, né? Mas no amor inexplicável de Deus, que não pode ser explicado com base em nenhum valor do objeto desse amor. Da extrema profundidade da morte espiritual absoluta e da escravidão opressora, eles são ressuscitados, os Efésios, né? E todos nós, eles são ressuscitados, transportados para as regiões celestiais e estão assentados com Cristo no trono cósmico, louvado, engrandecido e honrado seja o nome do nosso grande Deus, né? Deus pretende exibir sua graça para com eles em Cristo Jesus por toda a eternidade. Eu achei interessantíssima essa questão aqui, né? Deus, ele pretende exibir, né? Deus pretende exibir sua graça para com eles, para conosco, em Cristo Jesus por toda a eternidade, capítulo 2, verso 7. E eu quero finalizar a lição dessa semana com o seguinte pensamento, né? Como é gostoso, de repente, você poder apresentar ao seu filho que conseguiu atingir grandes níveis, quem sabe na faculdade, quem sabe conseguiu sair de uma região que não tinha tantas condições sociais e hoje é uma pessoa de renome nacional, quem sabe internacional. Como é gostoso você dizer, olha, meu filho venceu, e poder apresentar para um grupo de amigos, poder apresentar para outras pessoas com satisfação, para dizer, olha, eu dei todo o suporte, ele venceu, eis aqui meu filho. É isso aí que Deus vai fazer comigo, é isso aí que Deus quer fazer contigo, né? Deus quer com orgulho apresentar você para todo o universo, dizer, esse foi aquele que foi resgatado pelo sangue de Cristo, pelo sangue de meu filho, trabalhado pelo Espírito Santo, lapidado pelo Espírito Santo, e hoje está aqui diante de vocês. Foi por isso que eu morri. Aliás, foi por isso que meu filho morreu. É por isso que eu morri, né? Porque na cruz de Pai, Filho e Espírito Santo estavam juntos. É por isso que eu morri. E eis aqui para viver conosco durante toda a eternidade. Faça planos para os céus. Deus tem grandes planos para você. Deus te abençoe. Oremos. Vamos, Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pelo privilégio que temos de sermos chamados de teus filhos, por termos sido resgatados por ti, por estarmos passando nesse processo de santificação,
para que um dia, pela graça de Jesus, possamos ser glorificados para morar pela eternidade contigo. Nos prepare para o teu dia, nos prepare para o céu, nos prepare para viver os teus planos para nós. Te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um forte abraço e até a próxima transmissão.